Olá, povo santo de Deus, sejam bem-vindos a mais um Show da Fé Rio de Janeiro. E no nosso estado, sempre uma benção essa programação. Eu, pastor Paulo Borges, estou aqui sempre com vocês, todos os dias, vivendo esse novo capítulo, onde a palavra de Deus sempre traz algo novo e fortalecedor às nossas vidas. E acredito que o Espírito Santo tem algo especial também para falar a você. E o que a Bíblia diz no dia de hoje? Hoje nós vamos adentrar no texto de Gênesis, capítulo 7, versículo de número 1, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Nós podemos observar que o que Deus falou com Noé foi muito sério. E o que podemos entender ali nesta questão? Deus disse a Noé que ele deveria entrar, ele e a sua casa na arca. Mas nós vemos que Deus disse o quê? Que achou ele um homem justo, não em sua casa ou em sua parentela. Ele disse que achou Noé um homem justo, aonde? Em toda aquela geração. Você pode ter noção da grandeza disso? Você tem noção do que Deus disse sobre o Noé? Diante de toda uma geração, ele só encontrou no Noé uma pessoa justa. E o que seria essa pessoa justa? Alguém que, como um dia Davi foi encontrado, o Daniel, o Abraão, pessoas que tinham um coração diferente. E o que seria esse coração diferente, pastor? Pessoas que estão ali voltadas a andar com Deus. Pessoas que esperam mais de Deus em suas vidas. E elas não ficam só esperando alguma coisa acontecer, mas elas estão indo em busca disso e entender isso para as suas vidas. E é importante que, como Deus falou para o Noé, Noé foi esse homem justo. Então Noé, ele não foi só exemplo para a sua família, ele foi exemplo para toda uma geração. Se nós queremos resgatar a nossa casa, a nossa família, nós precisamos fazer o seguinte: nós temos que andar com Deus assim como Noé andava. Então, quando a Bíblia diz que Noé era justo, ele procurava andar com a vida correta. Ele procurava andar, com sinceridade em seu coração. Ele não buscava tirar vantagem de ninguém. Ou seja, ele não vivia em meio a mentiras. Ele não vivia arrumando confusão com as pessoas. Ou seja, ele era um homem centrado na vontade de Deus. Um homem que era um exemplo, uma referência para toda uma geração que o rejeitou, que não via a postura de Noé com bons olhos. Mas graças a Deus que a casa de Noé, na convivência do dia a dia, conseguiu enxergar isso. E por isso, Deus deu a ordem, tanto de para ele, quanto a sua casa, entrar naquela arca. Hoje, essa arca está centrada na casa de Deus. Nós precisamos conduzir a nossa família, os nossos amados parentes, ao caminho com o Senhor. Mas é muito importante que o exemplo que a gente dá nesta geração seja um diferencial. Porque o que pesou para a família acreditar que um dilúvio cairia, que viria um dilúvio e que deveria se construir aquela grande embarcação de uma magnitude para aquela época gigantesca, Noé conseguiu com a ajuda de Deus. Você sozinho não consegue, mas quando você coloca Deus, sobre o centro da sua vida, e Deus ele começa a agir em você e você começa a praticar a sua vontade, o que é que acontece? Acontece a salvação da sua casa. Acontece as mudanças que mais você sonhava para ver a sua família viver. Você quer viver algo novo com Deus? Quer viver algo diferente? É com Deus que isso vai acontecer. Deus está sempre falando com você, assim como Deus falou com Noé, chamando a atenção dele para viver os seus planos, planos que lhe dariam grande salvação. E essa salvação hoje pode chegar a você e a toda a sua casa também. Mas o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer é concentrar nossa atenção ao que Deus está falando e focar em fazer aquilo que ele disse. O que Noé fez? Ele colocou, mãos à obra, foi construir aquela embarcação, passou-se os anos, porque era uma grande obra, mas os anos foram passando. Mas Noé não perdeu de vista a sua vontade de honrar e de obedecer a Deus. É esse o segredo que levou a casa dele à arca da salvação. E você, quer resgatar a sua casa? Então,
Comece orando hoje, dizendo: Senhor, eu quero viver essas promessas, eu quero viver essa direção que salva, que resgata, que tira a minha família desse mundo de trevas, porque eu quero vê-la segundo a luz de Deus. Amém? Vamos então ao momento de oração? Senhor Jesus, um dia Noé ouviu a voz do Senhor. Um dia ele ouviu a voz de Deus e dizia para ele construir aquela grande embarcação por motivo do dilúvio que viria sobre toda a terra. E Noé, ele permaneceu fazendo a tua vontade, ele permaneceu obedecendo aquilo que foi orientado a ser feito. E ele levou anos para construir aquilo, mas ele concluiu aquela obra e valeu a pena, porque na conclusão houve a salvação para ele e para toda a sua família. Espírito de Deus, obrigado pelo Senhor estar nos ensinando a construir salvação para toda a nossa casa. Ajude esta pessoa a conduzir a família segundo a tua casa, para que ali a família encontre em Cristo a verdadeira salvação. A nossa arca de salvação se chama Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, pelo teu resgate em toda a nossa família, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém e glória a Jesus. Amém? Glória a Deus, que bênção, né? Ver a nossa família resgatada pelo poder de Deus. Povo santo do Senhor, eu vou ficando por aqui, mas nosso endereço é lá, Rua Manuel João Gonçalves, número 500, Coração do Alcântara, centro de São Gonçalo. Centro de São Gonçalo, não, centro do Alcântara, perdão, corrigindo aí melhor, né? E vamos juntos caminhar com a bênção de Deus. Quarta, sexta e domingo, sempre ali, 8, 10, 14 e 18 horas. Domingo à tarde é diferente, às 15 horas. Glória a Deus. Povo santo, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês em mais uma programação Show da Fé Rio de Janeiro. Um forte abraço a todos e Deus abençoe em nome de Jesus. Até lá. Pode dormir enquanto você dorme. Deus está acordado, planejando, acordado, preparando tudo. Descansa aí, Ele tem o controle da história e ela não termina agora. Ele conhece o teu levantar e também o teu andar e o teu deitar. Sabe de tudo, é dono de tudo. Ele não dorme, pode confiar. Deus está no trono, ciente de tudo. Enquanto eu durmo, Ele está acordado. Deus está no trono, ciente de tudo. Enquanto eu durmo, Ele está acordado. Pode dormir enquanto você dorme. Deus está acordado, planejando, acordado, preparando tudo. Descansa aí, Ele tem o controle da história e ela não termina agora. Ele conhece o teu levantar e também o teu andar e o teu deitar. Sabe de tudo, é dono de tudo. Ele não dorme, pode confiar. Deus está no trono, ciente de tudo. Enquanto eu durmo, Ele está acordado.